Olá família, aqui é o vosso bom Celso Mafaico 06. Família, estamos aqui para gravar um grande programa. Hoje eu trouxe uma convidada super especial. É uma convidada que me sugeriu. Estamos aqui para fazer este programa. Neste momento, vou deixar a minha convidada se apresentar. Bom dia, jovens. Bom dia, telespectadores. Meu nome é Marlina Dias Pachava. Sou diretora do Instituto Agrário de Mocoba. O meu percurso estudantil não foi tão linear como qualquer um. Fiz o nível primário na escola sede, na escola primária sede Macuz. Sou natural de Macuz. E fiz também o ensino secundário no Macuz, uma parte. Depois fui para Quilimane, onde os meus pais viviam também. Fiz a 6ª classe e 7ª classe na escola 25 de junho, na altura conhecido por Samuga. E depois de fazer a 7ª, fui afeta na escola agrária de Mocoba. Nesta altura era muito jovem, tinha 13 anos de idade. E saí de lá e vim para Mocoba, que é na escola hoje onde sou dirigente. E na altura era nível básico. Fiz o nível básico na escola agrária na especialidade de pecuária. E depois fui continuar com os estudos no Instituto Agrário de Chimoio. Fiz o nível médio no Instituto Agrário de Chimoio, na especialidade de agropecuária. Depois fui ao campo de trabalho e comecei a trabalhar. Ok, a senhora diretora é natural de Macuz. Sou natural de Macuz. De Macuz. Então, para chegares aqui em Mocoba, foste ter feito na escola onde estavas a fazer a 7ª classe? Sim, na escola 25 de junho. Mas essa afetação foi mesmo a vontade da diretora querer prosseguir com o curso de pecuária? Não foi assim. Na altura havia uma questão de procedimentos de afetação da própria escola, em função das vagas das escolas secundárias e escolas técnicas. E, na verdade, o meu sonho era de fazer a nível geral, ir para a 8ª, 9ª e 10ª. Neste caso, a escola era a escola 25 de setembro, universitária de Quilimane, onde eu queria estar. Mas, por conta de falta de vagas lá, a escola decidiu afetar-me na escola técnica, por uma questão de imposição da própria escola. Nem era o meu desejo. Nunca tinha pensado em fazer curso de pecuária, mas submeti-me porque eu queria estudar. Agora, a senhora diretora estudou aqui, quando era a escola básica agrária, e após ter terminado, foi para o Instituto Agrário de Chimoio. Sim. E lá os seus 3 anos. Sim. Não fiquei 4. Na altura, a formação média agropecuária era de 4 anos. Sim. Era de 4 anos. E depois de terminares, foste afeto para o mercado de trabalho? Sim. Fui contratada como professora para dar exatamente aula. Como a minha formação era técnica, e havia essa escola, que era a escola agrária, e pelo sinal já tinha passado daqui, então a direção decidiu me afetar nessa escola. Eu ser primeiro técnica do nível médio, depois já tinha o alicerce do nível básico de agropecuária. Então, nessa época, quando o estudante terminava o instituto, tinha direito de afetação para o trabalho? Não, até não era, no entanto, que afetação. Foi uma questão de procura de emprego pessoal. Sim. Lancei os meus currículos, submeti em algumas empresas. Então, e fui apurada na educação. E fui comunicada e fui me apresentar e fui contratada como professora. E fui afeta na escola agrária mesmo. Na escola agrária? Sim. E quando voltaste para a escola agrária como professora, nesse momento, se calhar, eles tinham contato com os seus antigos professores, que já passaram a ser seus colegas? Sim. Como é que era a relação?
Muito boa. Na verdade, encontrei grande parte dos meus professores que me davam aula aqui nessa escola. Eles me receberam muito, mas muito bem. E eu fui colega deles e aprendi muito deles. Eles não esconderam nada. De princípio, eu não tinha metodologias de ensino, não é? Como formação para ter ferramentas de uma professora. Mas porque a escola tinha uma direção muito receptiva. Depois eu fui integrada. E com a ajuda dos meus colegas, que eram meus professores na altura, eu fiquei integrada e aprendi a ser professora a partir deles. E começou aí a minha carreira. E mais tarde tive que fazer metodologias de ensino, porque tive bolsa de estudo para fazer cursos mesmo de formação profissional, mas na área de docência, como docente. Então fui fazer o bacharelato no Instituto Superior Dom Bosco e que fiz, esse bacharelato era combinado. Uma parte de metodologias de ensino, outra parte técnica mesmo. Sim. Então aí já comecei a gostar de ser professora e confirmei-me que de fato era professora de verdade. No bacharelato, estava a fazer o curso médio de agropecuária? Estava a fazer agropecuária, mas com componente docência, com metodologia de ensino. Sim. Agora, senhora diretora, eu já vi a mudança de escola básica para Instituto Agrário de Mucuba. Também já permaneceu como docente daqui? Sim. Nos tempos, aquilo foi em 2009, a partir de 2007 mesmo. Porque este bacharelato que eu fui fazer a partir de bolsa de estudo. Porque o governo não tinha em vista a subida de degrau da própria escola. Quer dizer isto, sair do nível básico para o nível médio. Então, a primeira ação foi capacitar os próprios professores. Então, deram bolsas e eu beneficiei-me desta bolsa e fui. Então, fui fazer o bacharelato. Então, neste período, havia muitas atividades que estavam em rol, que era a reabilitação da própria escola, aperfeiçoamento, etc. Então, a Escola Agrária entrou na fase piloto, né, no Programa Integrado de Ensino Técnico Profissional, que era a PIRE. Então, a aposta era de passar-se a dar um regime baseado em competências. Sim. Então, a nossa formação cingiu-se também nesta abordagem, nesta perspectiva. Nós estávamos a ser formados para darmos aulas ou lecionarmos no modelo baseado em competências. Então, significa que na transição do ensino básico para o ensino médio, eu passei por esta reforma para dar resposta às necessidades do paradigma atual, que eram as apostas que o governo tinha de passar do modelo clássico para o modelo baseado em competências. Então, os formadores também foram assim preparados para o efeito. Significa que tudo aconteceu na minha presença aqui. Então, passei por todos esses processos da escola agrária para o instituto e passei por todos os processos necessários. Todas as fases estava presente. Então, a senhora diretora conhece muito bem o Instituto Agrário de Mucuba? Conheço. Tem um outro período que a senhora diretora foi nomeada para ser diretora das artes de ofício. Sim. Artes e ofícios, literalmente, mas aquela escola era a escola profissional de Mugeba. É assim como era designado, Escola Profissional de Mugeba. Então, eu estava aqui nesses tempos, quando eu fui admitida em 2006 na educação. Em 2007, 2008, eu fui nomeada como pedagógica da Escola Agrária de Mucuba. Sim. Trabalhei em 2008, 9, 10, praticamente 3 anos como pedagógica. Então, nesta altura, havia a Escola Profissional de Mugeba, que era uma escola nova construída, que era para dar resposta aos desafios também e ao pedido da população, não é? Porque em Mugeba tinha uma escola chamada Artes e Ofícios, que era a escola dos padres, mas porque não estava em função e aquela população de Mugeba exigiu para que houvesse substituição daquela escola e construíram a escola. Então, eu estava aqui como pedagógica, é verdade que era a escola profissional, mas os cursos que tinham sido
estabelecidos para serem lecionados naquela escola eram cursos industriais. Mas eu fui nomeada assim como diretora, talvez por conta de experiência e de algumas habilidades sim, que foram notórias e fui nomeada como diretora e fui para lá em 2010. 2010 em dezembro. Então fiquei lá 10 anos. A dirigir? Sim, a escola profissional, sim. Eu fui pioneira, abri a escola, matriculei o primeiro ingresso e fiquei lá 10 anos a formar. Sim. E fui transferida de lá para a escola, ou para um instituto agrário em 2020. Senhora diretora, quando foste nomeada diretora da Escola Profissional de Mugeba, como é que foi receber essa notícia? Foi desafiante, até certo ponto, porque, sabe, já imaginas, eu só ouvia, até não conhecia a escola, mas fui para lá visitar a escola em companhia dos meus superiores hierárquicos. E lá só se via capim. Não era possível ver as paredes, só se via as chapas do teto, mas o resto era capim. Só isso, era uma escola muito bonita e grande, mas depois foi desafiante saber que sou diretora, mas é um lugar onde tenho que começar as coisas do zero. Sim, capinar primeiro, organizar a escola, etc. Depois reunir pessoas, recursos humanos, porque qualquer organização sem recursos humanos não é organização. Sim. Então, a partir do primeiro professor, eu como diretora, os meus colegas de direção, primeiro. Depois os professores e os alunos. Foi um processo. Foi muito desafiante. E foi também de aprendizado muito importante. Como é que foi trabalhar na escola profissional como diretora, sabendo que não serás apenas dirigente dos alunos, mas também será dirigente de vários funcionários que são do sexo masculino, uma vez que se fala muito de machismo na atualidade? Como é que foi lidar com isso? Repito ainda mais uma vez, dizer que foi desafiante, mas o importante é a autoconfiança que eu tive e há uma questão que é muito importante, que é desenvolver habilidades de inspirar as pessoas, não é? E comunicar-se de forma clara com as pessoas e até de forma engajadora. Sim. Isso foram ferramentas que eu desenvolvi, essas habilidades, por conta das circunstâncias. As circunstâncias já ditam o que é que você tem que fazer. Sim. Porque quando nós somos submetidos a um desafio, ninguém há de vir de fora dizer que esse desafio resolve assim. É uma questão de você ver as necessidades da empresa ou da organização, não é? E você decidir ver o que é importante fazer, o que não é importante fazer. E envolver as pessoas também dentro da organização, no progresso da própria organização. No momento que a senhora diretora foi transferida da escola profissional para o Instituto Agrário, já estava aqui com muita experiência como diretora. E quais foram os desafios que encontrou no Instituto Agrário? Muitos desafios. E naquela altura de 2020, logo a seguir, aliás, havia problemas de coronavírus. Não é? A escola, todas as escolas estavam fechadas. E a questão de higiene determinava muito para a reabertura das escolas e das aulas. E eu encontrei uma situação muito complicada, porque as pessoas não estavam cá a trabalhar e havia uma questão de higiene não muito agradável, não é? Então, tivemos que trabalhar muito. Mas eu dizia que é uma questão de ser uma pessoa inspiradora, desenvolver habilidades de pessoas inspiradoras. Para além desta parte, tinha problemas interpessoais dentro da instituição. Então, haviam situações de grupinhos, isso é normal nas organizações. Então, quando eu cheguei, foi a questão de fazer um estudo de viabilidade ou do que eu deveria fazer para poder estancar as questões que eu descobri ou que fui detectando, fui observando. E aí envolvi as pessoas, mais honestidade, mais abertura, clareza na comunicação, nos objetivos do que nós
tínhamos, não é, dentro da instituição. E as pessoas ficaram envolvidas. E escutei o que devia fazer, tive mais ouvido para escutar do que para falar. Sim. E juntava isso, também desenvolvi capacidade de análise, não escutar tudo, mas sim escutar e tirar o essencial. O essencial. E fazer um plano de melhoria. Então, desenhamos um plano de melhoria que tinha várias dimensões. Então, fui selecionando as prioridades no plano de melhoria e assim fomos trabalhando juntos com os colaboradores, que é um grande segredo. Não se trabalha, um bom líder não pode trabalhar sozinho, tem que envolver os colaboradores, tem que escutar os colaboradores, tem que se comunicar efetivamente com os colaboradores, tem que ser honesto também. Transparente para criar e inspirar confiança aos seus colaboradores. Sim. Então, essas foram muito importantes ferramentas, para além de aprender as outras ferramentas aqui localmente com as pessoas, porque onde tem pessoas, as ideias já fluem. E é importante ouvir também, não trazer as suas ideias preconcebidas, não adicionar e não querer aprender, porque tem que ser capaz de ensinar e você também tem que aprender. Sim. Tem que aprender. Então, esse foi muito importante, foi um desafio, sim, mas também foi um grande aprendizado para mim. Sim. Quando a senhora diretora regressou novamente para o Instituto Agrário como diretora, existia aqui uma direção dentro do Instituto. Ficaste com os mesmos ou fizeste aqui uma substituição? Ou fez uma organização das pessoas que achavas que se calhar iam acompanhar o teu fio de pensamento, os teus objetivos? Não foi necessário substituir. Não foi necessário. Na verdade, as ferramentas de trabalho é uma questão de você trazer e mostrar aos colegas o que realmente temos que fazer, para que todos conheçam o rumo. Então, mudança, por vezes as pessoas podem pensar que quando mudar é o melhor profissional, não é verdade. O importante é trabalhar neste profissional que você encontrou e orientar. Orientar naquilo que é os objetivos reais e concretos, naquilo que é sobre a necessidade da própria instituição. E é só isso. E pegar, haver uma união e colaboração clara e apresentação dos programas, né, elaborados em comum, juntos, e o envolvimento direto dos seus colaboradores diretos. E até monitoria também das atividades. Então, para mim não foi muito difícil. E não está sendo difícil trabalhar com os meus colegas, os mesmos que eu encontrei. Sim, estou aqui há mais ou menos 3 anos, estou a falar de 2020. Para hoje são 2024, né? São 4 anos, aproximadamente. Estou aqui com os mesmos, mas são bons profissionais. São bons profissionais. Não sei porquê, mas pronto, eu disse, cada líder é um líder e o líder tem que ser capaz de influenciar. Exatamente. Uma das questões, uma das ferramentas que eu uso é influenciar. Influenciar para o sentido positivo, para aquilo que são os programas, né? Virado aos programas, aos planos da instituição. Né? E monitoria também. Monitoria das próprias atividades, monitoria do próprio plano, do cumprimento do próprio plano. Onde é que nasce a rigorosidade da diretora? A diretora é uma mulher muito rigorosa, que não admite brincadeiras, que não admite falta de respeito, corrupção e muitos outros aspectos negativos. Onde é que nasce essa rigorosidade? Essas questões são questões natos porque há características naturais da própria pessoa. Não quero dizer que busquei, mas pode ser que sim, porque é importante ouvir e aprender cada dia que passa na vida. Então, eu, na minha primeira explanação, eu disse que tinha que desenvolver habilidades, não é? Inspiradoras. Então, o que acontece é que a honestidade é uma virtude muito importante para as pessoas. Uma comunicação clara sobre os objetivos, sobre o que se pretende fazer. E isso aliado às normativas existentes. Porque uma instituição como essa, uma organização, tem normativas que direcionam, diretrizes que orientam o funcionamento.
Então, essas ferramentas devem ser usadas efetivamente. Fazer cumprir, não ignorar nada, o que existe nas ferramentas. E é importante também a divulgação dessas ferramentas. Então, se não se divulga as ferramentas que regem o funcionamento de uma instituição, é um fracasso. Porque todos os participantes, ou por outra, os membros da organização, ficam alheios às ferramentas. Por exemplo, tem o regulamento dos alunos, não é? Que é importante que o estudante do Instituto Agrário tem que ter perfil X. Fora deste perfil, tem sanções lá. E não se vacila. Não se pode vacilar. É importante que a ferramenta fique disponível a eles, seja divulgada efetivamente, e cada um sabe como tem que proceder dentro da instituição e o que deve fazer, quais são os seus direitos e os seus deveres. Para os funcionários, também temos normativas, tem o Estatuto de Funcionário e o Regulamento, não é? Sim. Então, são tantas essas outras ferramentas que nós temos que juntar. Juntamos como líder na nossa mesa e fazemos aplicar. E monitoramos e vemos quais são os resultados que nos traz depois da aplicação. Porque quem desenha, quem elabora as ferramentas não é o líder, não é a diretora. São ferramentas elaboradas no outro nível. Nós só recebemos e vamos seguir. Efetivamente, como o documento dita. Mas se calhar podem acrescentar alguma coisa só para... Não. Há documentos que são acrescentados ou elaborados dentro da instituição e há documentos que nós lemos e cumprimos. Porque é uma regra de conduta geral, do funcionário geral. Sim. Agora, senhora diretora, qual é a relação que tens com os seus alunos, com os estudantes no geral? Custa muito esclarecer e dizer isso efetivamente, porque eu posso dizer uma e os alunos terem uma outra visão em relação a mim. Mas, na verdade, eu vejo a eles como sentimento pessoal, como gestora, como líder. Eu tenho empatia, mais empatia para eles. Eu consigo me pôr no lugar deles. Eu consigo me pôr no lugar deles. E tenho eles todos como meus filhos. Aquilo que é educação e regras ditadas para um bom cidadão ou um bom filho, eu deixo para eles. Porque tenho dito e tenho deixado, tenho tido concentrações matinais por semana, onde eu tenho tido a oportunidade de reunir a eles todos e dar alguns conselhos de orientação para a sua própria vida. Sim. Então, eu tenho a eles todos como filho e gosto muito deles. E gostaria que seria um grande orgulho para mim saber que todos os formandos, estudantes graduados estão a trabalhar e são bons profissionais, não é? São bons pais encarregados de educação das suas casas. E essa relação eu tenho muito com eles, tenho grande empatia, eu sou muito empática. E eles sabem que eu também pauto muito pela honestidade. Quando eu apresento um documento, eu digo a eles que estou a apresentar isso porque vou cumprir. Rigorosamente. E eles passam a saber que aquilo que foi falado vai ser cumprido. E cumpro mesmo. Sim. Então, por isso é que eles têm, como dizias, como alguém muito rigoroso. Porque eu informo, comunico, divulgo e eu sigo. Para ele não pensar que eu usei para ir. Porque um líder que não comunica, que não divulga, depois executa algo que não divulgou, tem outro nome. Tem outro nome. Então, se eu mostrei a ferramenta, digo esta ferramenta é esta, deve ser seguida. E eu, a partir de hoje, depois de vos dizer que vamos seguir isso, eu vou seguir com rigor. Então, eles sabem que se soubemos e fomos informados várias vezes e conhecemos, temos o domínio sobre este documento, e fazer as coisas por negligência também não pode, não é bom, não é? Não é bom. Então, não se pode ignorar, tem que se monitorar. Se você divulgou, deixou o plano, deixou a informação, tem que monitorar a aplicabilidade disso e os resultados que sortem. Sim. Não sei se consegui satisfazer. Sim. Agora, senhora diretora, como é que avalias também os seus estudantes quanto ao comportamento? Existem muitos boatos que circulam na sociedade que os estudantes de agropecuária
são mais comportados em relação aos estudantes de floresta. Fala-se muito isso. Não sei se isso é verdade. Se é falado lá fora, eu não consigo diferenciar. Porque, na verdade, ambiente estudantil, sabendo-se que todas as ferramentas que nós usamos aqui são uniformes. Não há ferramenta para aluno florestal, não há para agropecuária. O cumprimento das orientações, para mim, é igual. O importante é saber que aquele é de floresta, mas já cumpriu as normas. Então, não consigo aqui ver qual é o problema, ou entre eles, não sei de onde é que esta informação aparece. Mas, para uma questão de diferença, eu penso que, não sei qual é o problema, mas eu sinto que os meninos de floresta são mais motivados. Né? Tem um pouco de motivação mais alta em relação aos outros. Isso é verdade. Então, esses são os aspectos motivacionais. E as origens, custa perceber, se calhar seja por causa do grupo de profissional com quem eles trabalham, até pode influenciar, né? Os próprios professores de florestas também são motivados. Sim. Então, provavelmente seja nesses aspectos. Provavelmente seja nesses aspectos. Então, outros aspectos, assim, muito destacáveis, eu penso que não, que até pode infernizar ou, por outra, nós medirmos isso como se fosse algo que possa trazer alguma situação de consequências para a vida deles. Não. O importante para nós é o cumprimento e os objetivos que lhes traz para aqui. Só. E se isso for cumprido, está tudo bem. Está tudo bem. Agora, senhora doutora, que mensagem deixa aqui para as mulheres? Eu falo muito das mulheres porque a senhora diretora é uma mulher que inspira muita gente. Que mensagem deixa para as mulheres que sonham em se tornar grandes líderes no futuro? Aspectos de gênero são desafiadores. E nos últimos tempos, lá para a década, aliás, o século XX, as mulheres foram exigindo os seus direitos. Surgiram movimentos que as mulheres exigiam os seus direitos ao voto e até de participar no desenvolvimento político, né? Mas, sim, participação política. Então, isso levou a questões de inclusão, não é? A questões de inclusão nas empresas. E ficou claro que a mulher líder é engajada, investe como mulher no trabalho e como mulher em casa. Por isso que se diz formar uma mulher é desenvolver a nação, é formar uma nação. Exatamente. Então, nesta perspectiva de formar uma mulher é formar uma nação, eu gostaria de encorajar a todas as mulheres para que lutem para aquilo que ela quer, porque vai conseguir. Naquilo, como eu dizia aqui, o percurso, não é? da minha vida profissional, estudantil, profissional, etc., até hoje. E fico feliz de saber que me encaram como uma mulher forte, vamos lá, mulher inspiradora das outras. Então, eu penso que a luz que eu tenho, ou que Deus colocou em mim, pode colocar a qualquer uma outra mulher. Então, as mulheres deveriam, de facto, não serem limitadas, esse é um apelo, que lutem para aquilo que elas querem, porque vão conseguir. E vão conseguir bem. Elas são trabalhadoras, são muito trabalhadoras. Para além de ser uma boa profissional no serviço, é uma boa profissional em casa, com várias responsabilidades de educar. Ela começa a educar primeiro em casa, seus próprios filhos, trabalhando. Então, não custa nada, não é coisa difícil também levar essas habilidades para o serviço, para o desenvolvimento desse país.
Eu penso que o desafio de inclusão é muito importante, mesmo aqui onde eu estou a trabalhar hoje. A mulher, as meninas, deixe-me considerar assim, têm sido alvo de muita conversa, de muito encorajamento, mas nos últimos tempos eles já veem o objetivo de ir à escola e estudar. E fazendo uma estatística das desistências, que era um grande problema na altura, era grande problema por vários motivos, não é? Por vários motivos dentro da sala, inserção na sala de aula, porque os rapazes não assumiam, porque achavam que mulher é uma pessoa muito fraca e para estudar depende mais do homem, sei lá. Então, essas coisas eram questões, é mito, praticamente. Então, aqui está claro, aqui nessa instituição, a mulher é envolvida, as meninas são envolvidas em qualquer atividade. Porque ser líder ou ser trabalhadora para parte das mulheres é desafiante. Primeiro, para a vida social, você em casa e no serviço. São duas responsabilidades que nós carregamos, não é? Em casa, sou mãe, sou esposa, não é? Várias outras responsabilidades. Saio para o serviço, sou líder também. Então, este é um aspecto muito desafiante de não misturar as coisas. Não se pode misturar. Se está no serviço, está no serviço. E isso mostrou claramente as capacidades que uma mulher tem, por causa dessa dupla função. Então, eu digo aqui que as mulheres são muito fortes. Assuntos de estereótipos, aspectos culturais, de mitos e convicções, penso que até hoje as coisas já estão ultrapassadas. Sim, então temos um grande desafio que é esta parte de equilíbrio entre as responsabilidades pessoais em casa e as responsabilidades profissionais. Mas está claro que a mulher pode ser capaz de lutar e encontrar e fazer aquilo que muito bem elas querem. Eu queria encorajar as mulheres para que avancem e tenham muita força, porque mulher é forte, pode avançar. E a diretora, beijos e abraços para quem vamos nesse momento? Primeiro para meus filhos, sim, e meus familiares, que agora me assistem, muitos beijos aí. Para os meus colegas de trabalho e para todas as mulheres que estão me ouvindo, quero dar muita coragem e vão para frente.